Hoje, o homem de Deus vou estar pregando uma mensagem sobre a lâmpada de Israel, que Davi quase deixou apagar esta lâmpada. E sabemos que a palavra de Deus, ela fala que a lâmpada do Senhor, a luz do Senhor é a lâmpada para os meus pés, a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, Então nós vemos que o nosso caminho precisa de uma luz, E essa luz é Jesus. Essa luz, ela é uma luz divina. Mas hoje nós vamos fazer uma meditação sobre a lâmpada de Israel que Davi ele vinha morrendo na mão de um gigante filisteu, E nós vemos que sobre a promessa de Deus na vida de Davi foi bastante dolorido depois que ele estava habilitado. E nós vemos que Davi, ele numa luta contra esse gigante, ele, se não fosse o sobrinho dele, ali ele tinha morrido. Então, o sobrinho de Davi, ele pulou ali e feriu o gigante. Hoje nós vamos trazer uma mensagem sobre que Davi, ele jurou que ele não ia mais descer a batalha, mas sim ele ia interceder para aqueles que estivessem na batalha, que foi as promessas ali dos seus servos que fizeram para ele, e ele viu que era do Espírito de Deus que estava usando os seus servos para falar com ele. Então nós vemos aqui em 2 Samuel 21:15, que diz assim: E teve mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com eles os seus servos, e todo pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Bibenob, que era dos filisteus, do gigante cuja lança pesava 300 silos de cobre, que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Então, meus queridos e prezados ouvintes da palavra de Deus, nós vemos que Davi, ele tiveram mais, uma guerra contra os filisteus. Nós vemos que este gigante aqui, ele era da linhagem de Golias, Era um gigante muito forte. Então, quanto mais você vai crescendo na obra de Deus, você vai lutando com um gigante mais forte, Assim, com Satanás mais alto. Então, quanto mais você vai buscando a presença de Deus, mais você vai se revestindo do poder de Deus, porque luta maior virão sobre a sua vida. Mas você é mais do que vencedor, porque Jesus está na tua vida, Então nós vemos aqui que eu não vi esse gigante aqui lutar com os soldados mais pequeno, Ele já foi direto no Davi para matar Davi para apagar a estrela de Israel, E nós vemos que Davi ali nesta peleja, a Bíblia fala que Davi ele se cansou, Ele se cansou porque o gigante filisteu ele estava com uma lança aproximadamente, pesava no torno de uns 5 quilos mais ou menos, e uma espada nova, uma espada boa mesmo, para ferir Davi, Mas ali, Deus enviou ali o seu sobrinho,
ali e acabou ferindo o gigante, e aquele gigante ele acabou ali morrendo, né? Mas ali os servos de Davi falaram assim: ó, Davi, a partir de hoje você não vai descer mais para a peleja, mas sim vai ficar intercedendo por nós que nós vamos pelejar, né? E para que não se apague a estrela de Israel. Já pensou se Davi morresse ali? Ia apagar as estrelas de Israel. Então nós vemos que as estrelas de Israel não podiam ser apagadas. Mas, então nós vemos que foi uma promessa ali da parte do Espírito de Deus para Davi. E Davi, como ele sendo um rei, ali ele ia morrendo mesmo. Davi ali, se não fosse usar seu sobrinho ali, Davi era caixão ali, era defunto fresco. Então, naquela grande peleja, naquela grande batalha ali, fizeram ali um juramento, né? Para ele não descer mais para a peleja, mas sim orar, né? Para aqueles que estavam pelejando. E nós vemos que Davi, ele, numa outra peleja, ele não, né? Ele estava aqui, né? Proibido ir à peleja, mas sim ele estava para orar para aqueles que iam para a peleja. Que aquilo fizeram uma promessa, um juramento aqui que Davi fez, que não fosse mais a peleja, mas sim ele ia interceder para pelos soldados dele que estavam na peleja, e a lâmpada ia continuar acesa. Aleluia, Jesus, mesma coisa. Mas nós vemos que aqui, quando eles foram para outra batalha, né? Nós vemos que Davi, ele não foi, mas sim ficou de olho na mulher de Urias, né? E nós vemos que ele até mesmo engravidou esta mulher, com uma história que todos nós sabemos. E nós vemos que ele mandou ainda buscar Urias, né? E fez que Urias bebesse vinho e se embriagasse, mas Urias não dormiu ali com Betseba e não teve jeito. Então ele teve que mandar matar Urias, como todo mundo sabe dessa história, né? Mas nós vemos que ela estava grávida, né? E nós vemos que o profeta, ele falou para Davi, né? Que Davi é um homem muito sanguinário, um homem muito bravo. E ele falou que havia um fazendeiro muito grande, que tinha muitas ovelhas, e tinha um pequenininho que só tinha uma ovelha, e ainda mandou matar a ovelha daquele pequeno, né? Então Davi, ele falou: este homem, ele é digno de morte. E nós vemos que ali o profeta falou: este homem és tu, né? Então nós vemos ali que Davi, ele se humilhou, né? Falou: Senhor, né? Se quiser me retirar tudo de mim, pode me retirar, mas só não me retire de mim o teu Espírito Santo, né? Mas o que mais me chama a atenção aqui é que ele teve que orar, né? Ele não quis orar para o povo que fosse para a guerra. Mas depois ele orou 7 dias, né? Que o profeta falou assim: olha, essa criança que a tua mulher está esperando, esse vai morrer. Então ele orou 7 dias consecutivos para que essa criança não morresse, né? Ele orou de dia e de noite, né? E orava e jejuou durante todo esse tempo, né? Então nós vemos que quando a criança morreu, depois de 7 dias de jejum e oração, né? Ali a criança morreu, né? E nós vemos que Davi, ele voltou a tomar um banho, né? E se alimentou. Mas que eu quero chegar a um ponto aqui que ele não quis orar
o povo que foi na guerra. Depois ele teve que orar devido, né, à espada que não saiu da casa dele. Então, quando nós fazemos um juramento, né, quando Deus faz um juramento com nós, a bênção vai vir de um tipo ou de outro. Mas eu quero chegar a um ponto aqui, que nós ir por um lado, ao contrário, a promessa vai se cumprir, mas só que vai se cumprir com dores, né? Mas vai se cumprir com dores, né? Como aqui se cumpriu na vida de Davi, a lâmpada não se apagou, mas foi com muita dor, foi com muito sofrimento. Porque houve ali, devido o pecado de Davi, né? O seu filho se apaixonou-se pela sua filha, né, e acabou estrupando. Depois o seu filho matou o outro filho, né. Depois, né, Absalão também queria tomar o reinado de Davi. Depois mataram Absalão, né. Foi difícil para Davi. E nós vemos que daí ele fez um juramento com Betseba que quem ia herdar o trono ia ser Salomão, né? E Davi, ele tinha certeza que Adonias, né, ia lutar pelo trono e ia morrer também, né? Então Davi morreu sabendo que Adonias também ia morrer devido à luta pelo trono. Então Davi, ele morreu, mas a espada não retirou da casa dele devido esta promessa que ele fez, né, de orar pelo povo que ia para a guerra. E qual é a promessa que vocês têm feito para Deus, né? Eu quero perguntar qual é a promessa, né, que Deus tem pedido para você, e você, né, tá lutando em busca de algo muito grande, né, na sua vida. Mas sabemos que a promessa de Deus, ela vai se cumprir de um tipo ou de outro. Aqui, né, Deus não permitiu que Davi morresse para que a lâmpada de Israel não fosse apagada. E nós vemos que a lâmpada, ela continuou acesa. Mas quando o Saul desobedeceu a Deus, que quando veio, que Deus falou através do profeta Samuel que ia preparar um no lugar de Davi segundo o seu coração, que esse homem é Davi, eu vejo que Davi, ele era segundo o coração de Deus, mas a guerra, a batalha, também estava em segundo lugar no seu coração. E nós vemos que tudo que está em segundo lugar, o segundo lugar, ele não é um prêmio bom. O prêmio bom tem que ser primeiro lugar. Essa é a mensagem que eu quero chegar aqui neste ponto. O Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele deixou uma grande promessa ficar em segundo lugar no seu coração. E em primeiro lugar no seu coração ficou o pecado. Então ele conseguiu ainda manter a lâmpada acesa, mas com muita tristeza no coração, por causa que ele deixou esta promessa ficar em segundo lugar no seu coração. E em primeiro lugar estava o pecado. Já viu, né, os atletas, um time de futebol, né, e quando eles estão lutando para tirar em primeiro lugar, mas aquele time que fica em segundo lugar, ele não fica satisfeito, né? Ele vai e sobe ali pro pódio, mas ele sobe quando vai empunhar ali, né, uma medalha ali, eles ficam de cabeça baixa, né? Por causa que eles não estão contentes com aquele prêmio. Eles lutaram para ser o primeiro, mas foram o segundo, porque não conseguiram tirar o prêmio de primeiro lugar. O primeiro lugar, ele está ali gritando, pulando, festejando, e o segundo lugar está de cabeça baixa. Por causa do quê? Nós vemos que o Davi aqui, ele
ficou sofrendo a vida toda por causa que ele era o segundo coração de Deus, mas a promessa de Deus na vida dele estava em segundo lugar. Em primeiro lugar estava o pecado. Mas eu quero chegar a um ponto aqui que nós vamos sempre colocar aquilo que Deus falou na nossa vida em primeiro lugar. Pode vir gigante, né, lutar com nós. Jesus vai dar força para nós vencer o gigante. E a Bíblia fala assim que somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Sabemos que Jesus está conosco nesta peleja e vamos se focar naquilo que Deus falou conosco para que nós venhamos ter em primeiro lugar aquilo que Ele falou conosco para que nós venhamos ser campeão. Então nós vemos que para que nós venhamos, esta luz está acesa sobre nossas vidas. Você sabe qual foi a promessa que Deus fez na sua vida? A Bíblia fala que sede fiel no pouco, que do pouco sobre o muito eu te colocarei. Às vezes Deus fez uma promessa de vida tua, né? Nos teus olhos é uma coisinha pequena, mas dessa coisa pequena Deus vai fazer coisas grandes. Mas temos que estar focado. Temos que estar focado naquilo que Deus falou. Então nós vemos ali que quando o Espírito de Deus usou os servos de Davi, fala assim: a partir de hoje, você não vai descer mais para a peleja, mas sim vai ficar intercedendo por nós. E nós vemos para que não se apague a lâmpada de Israel. E nós vemos que de um tipo ou de outro ele teve que orar, né? E teve que orar muito para a lâmpada de Israel, mas com muita tristeza e dor. Por causa que ele deixou os planos de Deus em segundo lugar no seu coração. E o pecado em primeiro. Agora, se aquele povo, quando ele foi para a guerra, ele falou: não, agora eu vou começar a orar, eu vou começar a jejuar, eu vou interceder para que os meus soldados venham com a vitória, que Deus dê vitória nesta peleja, nesta batalha, que Deus age, que Deus ali concretiza grandes bênçãos, grande vitória. Né? Os povos voltaram, né? Guerrearam, né? Ali, ponharam Urias na frente da batalha lá, pedido dele, né? É um grande guerreiro, Urias, né? Que era marido de Betseba, né? O Davi teve que mandar matar ele, mas depois ele teve que orar para a lâmpada não se apagar. Então nós temos que focar naquilo que Deus falou para nós. Deus falou assim: vou fazer de você um campeão. E no meio dessa situação tão caótica, no meio dessa situação tão desesperadora, que todo mundo olha para você e vê que você não tem nenhuma possibilidade nenhuma de sair desse estado que muitas das vezes você está vivendo. Mas Deus, em meio, quando o homem ele se encontra numa situação tão lamentável, Deus lhe faz uma promessa para o homem. E por mais que você não veja a saída, mas você tem que se focar. Vai vir até mesmo bandeja do gigante filisteu, né? Do Satanás, para que você coloque esta promessa em segundo lugar no seu coração. Mas não, quando as bandejas vêm, fala: não, eu preciso e dependo do meu Deus, porque Ele vai fazer de mim um vencedor em nome de Jesus. Então sabemos que aquilo que Deus falou para você tem que estar no teu coração, mesmo ali, né? Voltado para Deus, o seu coração, para que de um tipo ou de outro vai acontecer. Porque a palavra de Deus fala assim: que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que para que se arrependa. Sabemos que vai acontecer, mas que nós venhamos a se usufruir desta bênção, desta dádiva, com alegria, né? Não com tristeza, como Davi, né? Ali manteve a lâmpada de Israel ali, mas com muita tristeza no seu coração. O homem de Deus vai fazer uma oração agora, porque a oração é a chave, né? Nós vemos que Davi tivesse orado no começo lá,
quando o povo fosse para a guerra, foi para a guerra, ele não foi? Ele não perdia filho, ele não via a sua filha sendo estrupada pelo próprio filho, ele não ia ver a metade de Jerusalém sendo tomada pelo seu filho, não ia haver tanta desgraça. E vamos orar. A oração é a chave. Senhor, nosso Deus e nosso amado eterno Pai, no nome de Jesus, meu Pai, continua abençoando as nossas vidas, meu Pai, que nós estamos na Tua presença, meu Pai querido, e tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, de uma forma ou de outra, ela vai se cumprir, meu Pai. Porque a Tua palavra, ela fala que passará o céu e a terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. Pai eterno, mas que nós venhamos guardar a Tua palavra no nossos coração e que nós venhamos se focar, meu Pai amado, para que assim nós venhamos, meu Pai amado, se usufruir das Tuas bênçãos, das Tuas vitórias com alegria, meu Pai. Porque sabemos que a Tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E sabemos, meu Pai amado, que o Senhor está na frente desta peleja, desta batalha, para dar vitória para cada um dos Teus servos que estão adiante de uma peleja, adiante de uma batalha espiritual. Pai, é o que eu te peço no nome de Jesus, as Tuas bênçãos em cada vida, meu Pai, que te serve em nome de Jesus.